Josias de Souza hoje estava revoltado na internet, dizendo que é um absurdo que as pessoas não estão entendendo a estratégia de Bolsonaro. Eu, particularmente, fiquei muito preocupado com a quantidade de mentiras. William Bonner, durante aquele momento, que eu não posso dizer que nem que foi uma entrevista e nem que foi um debate, né? Porque debate, não existe um debate quando a pessoa faz a pergunta, responde a própria pergunta, e quando o outro lado coloca algum posicionamento diferente, ele reverte ou inverte ou muda a pergunta. Na realidade, o que hoje e ontem foi um absurdo, foi uma coisa horrível, foi o início do fim de um jornal nacional que durante tanto tempo foi tão útil ao povo brasileiro. E desde o governo Bolsonaro para cá só fez ser desconstruído por eles próprios. Né? A implosão do programa aconteceu de dentro para fora. Acontece também que houve muita mentira ontem. Você veja só, o caso da Renata Vasconcelos falar aquilo foi um tiro no pé violento que eles falaram. Porque a própria imprensa hoje divulgou a Maju falando, desmentindo a Renata, ou seja, a própria Globo contesta a Globo. Acontece o que hoje, Cris? Quando Pedro fala de Paulo, nós conhecemos mais sobre Pedro do que Paulo. Então, ontem, o que aconteceu foi que o William Bonner falou muito, o William Bonner estava num sentimento de uma ira santa de se vingar lá daquela entrevista de 2018, que Bolsonaro, quando era candidato, que teve outra postura, fez e saiu de lá ovacionado pela população. Ontem, Bolsonaro falou como um estadista, Bolsonaro falou como presidente da República, mesmo não sendo respeitado pelos dois jornalistas que estavam o entrevistando. Então, Bolsonaro ontem não foi aquele Bolsonaro agressivo, não foi aquele Bolsonaro que o pessoal diz que fala besteira, foi um Bolsonaro centrado, foi um Bolsonaro que falou as palavras, falou pouco, falou o que devia falar. Agora, o que ficou para a população? Hoje eu tive o trabalho de fazer uma pesquisa, né, e ver qual foi o resultado de tudo que aconteceu. O resultado foi, de um certo lado, os bolsonaristas mais, vamos dizer assim, mais extremistas, queriam que Bolsonaro fizesse e acontecesse. Pelo outro lado, o pessoal da esquerda achava que Bolsonaro devia ser destruído. Mas o foco ontem foi quem? O foco ontem foi aquele percentual de eleitores que estavam indecisos, que também não entram nessa conversa da Rede Globo e nem ficam lá. E viram um estadista, viram o presidente da República apresentando resultados, viu o presidente da República que, de uma certa forma, profetizou, né, os medicamentos que deveriam ser usados, que o ficar em casa não deveria ter acontecido. Enfim, ontem vamos dizer assim, os telespectadores da Globo, que não são os 37%, e sim os 25%, 24%, tiveram a oportunidade de conhecer o presidente da República, que, mesmo no momento de tanta dificuldade e crise econômica no mundo inteiro, o Brasil hoje, dentre os 10 maiores países do mundo, é o país mais próspero que existe. Isso é um fato incontestável. Voltando um pouco para essa questão do comportamento dos dois apresentadores, eu fico lamentando porque eu acho que essas pessoas deveriam mudar sua postura, deveriam ser mais profissionais. Na verdade, o papel do jornalista não é acusar nem fazer inquisição, e sim questionar. Tiveram uma grande oportunidade ontem, viu, Cris? Tiveram uma grande oportunidade de questionar outras coisas e perderam muito tempo querendo colocar palavras na boca de Bolsonaro e ele não deixou. Enfim, segue o jogo. Acredito eu que Bolsonaro saiu muito mais forte do que entrou, porque ele atingiu ao público ao qual ele está precisando atingir, que é aquele que está no meio do caminho, ainda está meio confuso. E esse, com certeza, assistindo com isenção de ânimo o programa, viu o que é a Rede Globo e viu quem é Bolsonaro.